Pronto. Pode se apresentar, Ares, se apresente e pode falar à vontade. Boa tarde para todos. Meu nome é Fernando Arede. Eu trabalho com dependência química há alguns anos e, naturalmente, quando eu me envolvi nesse ministério, também me envolvi com o outro lado da batalha espiritual. Não somente com dependentes químicos, mas, em particular, houve um certo destaque porque esse ministério me levou a viver experiências novas. Eu comecei o meu ministério, eu era bem novo. Naquela época eu tinha cabelo e o que eu sobrou não era branco. Agora foi-se tudo. Eu só tenho a lembrança que eu vou dividir com vocês. Eu queria fazer um históricozinho para vocês entenderem algo. Quando nós começamos a trabalhar dentro de uma comunidade terapêutica, lá dentro, nós que hoje, na agência missionária, Missões Nacionais, são aqueles chamados radicais. Em 1985, olha o tempo aí, eram chamados obreiros. E eu fui assumindo uma posição, conhecendo o pré-primário, o ABC da Bíblia, passando o Evangelho, mas de repente eu me deparei com uma pessoa possessa. A pessoa caiu no chão e foi uma loucura. Outras situações aconteceram assim, e naquela época eu não tinha o pastor que estava no comando dessa unidade, em 85, observem, muito antes da, da criação da Cristolândia na Junta de Missões Nacionais. Muito antes. Eu estou nisso antes. E esse pastor não estava presente. Então eu fui lá e não tem tu, vai tu mesmo, me virei nos 30. Eu amarrei o cara em nome do Cristo Jesus, eu declarei estas palavras, aí ele caiu duro e eu repreendi e o cara voltou ao normal. Uau! Expulsei um demônio, que loucura! Eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas é óbvio, depois da situação, parecia que eu estava carregando uns 50 quilos nas costas, era um negócio pesado. E outras situações se repetiram, e eu fui aprendendo não somente a pregar o evangelho, mas em situações de somatório de pessoas, que existia muito, eu me deparava com uma pessoa possessa. E eu vesti, num bom sentido, eu realmente vesti aquela situação. Não, eu não aceito, já que eu me converti a Cristo Jesus, eu não aceito fugir nem desistir diante de um demônio. Então, eu afrontava, eu botava mesmo a cara a tapa, e nessa história, várias pessoas que, pela misericórdia de Deus, acreditem. Aqui eu acho que entrou um anjo muito forte para me garantir ou o poder do Espírito Santo, mas aí as coisas iam acontecendo. Só que eu percebi logo, logo que eu precisava de um entendimento sobre o que era isso. Isso era uma pessoa possessa. Quantas vezes? Eu perdi a conta. Só que logo eu comecei a ler a respeito. E naquela época, na nossa denominação, nós não tínhamos muitos livros, ou quase nenhum livro que falasse a respeito disso. E eu fui conhecendo uma que hoje é muito conhecida. Eu peguei os livros que ela escrevia, daquela Neuza Itioca, depois eu fui conhecendo Valnice Milhomes, que era muito voltada para isso, e eu comecei a conhecer esse universo assim, criando o meu acervo. Não, eu fiz um curso tal de batalha espiritual. Não, no início não foi desse jeito. Não, não tem essas referências. As referências aqui era dependência do Altíssimo. Eu dependia de Deus. Ah, isso eu levei a sério. Eu aprendi algo curioso, que nós vamos logo abrir o pensamento lá em Efésios, no capítulo 6. É lógico que a Bíblia é o fundamento, ninguém escapa disso. Quem não tem apego ou apreço tem que repensar, porque sem a Bíblia é impossível fazer essa obra, sem a palavra de Deus.
E o Senhor me colocou logo em Efésios. Em Efésios, no capítulo 6, deixa eu pegar aqui. Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam ou se revistam com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, se revistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Lá no começo, revistam-se do poder. E ele fecha declarando: orem continuamente. Depois das minhas chamadas experiências laboratoriais, já que eu era um jovem com muito desejo de obedecer a Jesus, e eu me deparei com pessoas possessas, usuários de cocaína, álcool e outras drogas, e isto realmente na época foi um escândalo. Depois eu percebia que eu ficava muito cansado por cada vez que um interno, que hoje é conhecido, é chamado de acolhido, são os internos, os residentes. Eles vão mudando o nome, mas é a mesma coisa. São pessoas internadas ali na comunidade, e eu observava que eu estava como que desfalecendo. Eu precisava entender melhor esse negócio, que eu estava fazendo a obra. Se a gente leu isso aqui, Efésios capítulo 6, vocês vão observar no exemplo de um soldado. Vamos imaginar um soldado com todas as partes da armadura. Vocês vão pensar que todas as partes funcionam para um fim, mas todas elas funcionam para a defesa. E ataque é só um, é a espada. A espada é a palavra, simbolizando, a espada é a palavra. O resto da armadura é a defesa. E é exatamente com o que menos nós nos preocupamos. Nos preocupamos em pregar, passar o evangelho, anunciar, mas não temos defesas sobre os ataques do inimigo. Então, em Efésios capítulo 6, ele não está dando ênfase para eu botar uma armadura para sair atacando. Ele está dando ênfase para eu botar uma armadura espiritual para eu também, principalmente, andar na batalha do evangelho em defesa. O que falta aqui é a defesa. Entre tantas lutas marciais que existem, tem uma que me chama atenção, porque ela usa muito mais a força do outro e anula as outras. Tem algumas lutas assim, mas essa me chama atenção, que é o Aikido. Que até o artista chamado Steve Seagal, que ele é campeão dessa luta, a pessoa vai golpeá-lo e ele anula a pessoa com o próprio ataque da pessoa. Então, a defesa. Eu precisava aprender a me defender. Em 1985, eu não tinha seminário nem nada, o senhor começou a me incomodar. Vocês se preocupam muito em atacar e poucos sabem se defender. Vamos continuar pensando sobre. Tem um estudo sobre Efésios, mas eu quero dar este destaque
E agora nós vamos dar um pulinho em 1 Pedro, são algumas passagens da Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, diz o seguinte: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor ou ao derredor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos, padecimentos ou situações. A palavra está no versículo 9. Resistam-lhe. Não está como lá atrás. Há muitos cabelos atrás eu ouvi aquela musiquinha. Pisamos na cabeça da serpente, pisamos na cabeça de Satanás. Quando aqueles jovens cantavam esses cânticos, e tinham muitos de vitória plena, nós já derrotamos, eu derroto, eu faço, eu aconteço. Eu nada, você nada. Quem realmente derrota e garante a nossa vitória é o poder do Altíssimo em Cristo Jesus. É Ele que realmente me dá essa capacidade de vitória. Depois de 36 anos nesse ministério, eu acho que eu posso falar alguma coisa sobre isso. É uma grande besteira alguém se achar suficientemente preparado para enfrentar um demônio e achar que vai vencer, porque não vai. Eu bati de frente com demônios de nível 1 e de nível 2. E certa feita eu bati com demônios de nível 3. Acreditem, eu fui parar no hospital, mas tive um aprendizado. Os de nível 3 são os principados, eles não são coisa pequena, não. Porque tem uma hierarquia no meio dos demônios. E é preciso entendê-los com mais calma. Mas é verdade que nenhum demônio irá sem autorização do Altíssimo. Se você não está preparado, o Senhor vai te livrar. Mas eu fui sendo preparado, enfrentando demônios de nível 1, que eram só aqueles demônios menores, a Pombagira, Maria Mulã, Maria Padilha, Chucaveira, Zé Pilintra. Esses demônios menores são de nível 1, solo. Depois tem outros demônios que já são algumas autoridades a mais, que já são líderes. Eles são extremamente organizados, senhores. Eles sabem lutar. Não são burros, não. A gente fala que o demônio é burro. Não, a grande ignorância do demônio foi a soberba e a vaidade de um querubim. E que muitos entraram nesse engano. Só que eles em si mesmos têm um potencial tamanho muito grande. Eu preciso aprender a me defender. Olha o que está escrito: resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Mas tem algo mais. Primeiro, 1 Pedro, e agora vamos dar um pulinho em Tiago, capítulo 4. Tiago, no capítulo 4, versículo 7, está escrito: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. De novo, a palavra resistam. Não enfrentem, manda ver, atropela os demônios. Isto não está escrito em Bíblia nenhuma. Está escrito resistam pela fé. A questão aqui, eu quero entender como é que eu vou resistir aos ataques de demônios. Então, eu, novato, um aprendiz, expulsei um demôniozinho que eu nem sabia o tamanho nem a qualidade. Mas Deus me usou por pura misericórdia e eu achava que a partir do momento em que eu expulsei um demônio, eu estava blindado. Eu, na minha santa ignorância, por favor, eu estou dando um testemunho. Na minha santa ignorância, eu já achava que eu tinha autoridade contra demônio, que eu era a prova de bala. Meu Deus do céu, que besteira. Porque a retaliação veio. É óbvio que eu passei mal muitas vezes, só que eu não conseguia associar. Eu tinha uma espadinha, que eu acho que nem espada era, eu acho que era mais um canivete, mas deu para fazer alguma coisa na época. Tudo bem. Era um demôniozinho, devia ser um demôniozinho de rodapé. Aí pá, aconteceu. Mas eu sofri as consequências e eu não sabia me defender em nenhuma dessas consequências. Então eu comecei foi por intuição. Foi intuição pura.
Eu fui catando Deus, correndo atrás. Não é conhecer o Evangelho e passar a palavra da salvação. Esta é uma fatia do Evangelho. Nós temos que passar a palavra da salvação, resgate das vidas, mas temos que aprender a nos defender do ataque do inimigo. O inimigo não é meu próximo, o inimigo é o demônio que está agindo nele. E são muitos e variados, acredite, são muitos mesmo. Então eu comecei a ficar mais antenado, ficar ligado. E o Senhor me deu, em Gálatas 5, 22, 23, que eu tinha que desenvolver o fruto do Espírito para eu ter condições de suportar, perdoar, relevar, não me deixar envolver com a tristeza, com a mágoa, com o rancor, com a vingança. Eu tinha que desenvolver essas qualidades dentro de mim. Observem, eu estou entendendo aqui, eu não sei, mas eu estou entendendo que todos nós aqui temos o Espírito Santo. Eu vou entender isso. Eu não sei se é outra coisa, mas estamos. Se todos temos o Espírito Santo, e ali em Gálatas 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito, nós nos perguntamos, o fruto, o que é o fruto do Espírito? Ele mesmo apresenta. O fruto do Espírito é o caráter dele apresentado. O próprio Espírito Santo é em si mesmo longânimo, paciente, amoroso, bondoso, com pleno domínio próprio e amor pleno. E o fruto é gerado, é germinado para nós. Nós recebemos a orientação do Espírito Santo para que, conforme nos humilhamos, buscamos, pedimos e batemos, Mateus 7,7, nós vamos recebendo a orientação do próprio Espírito Santo, que são as qualidades para conviver neste mundo e conforme as suas artimanhas. Porque o demônio, na minha cabeça, não tem autoridade de possessão para uma pessoa que tem o Espírito Santo. Na minha cabeça, nunca vi. Eu nunca vi isso. Mas eu já vi muito crente sendo oprimido, pressionado e induzido a muitos erros, porque, infelizmente, o demônio tem como oprimir. Se a gente lembrar aquela situação, eu só estou ilustrando e eu estou falando rapidamente. Pedro, em algum momento, disse: Tu és o Cristo de Deus. E Jesus falou para Pedro: Não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai, o Pai, Deus te revelou. Puxa, Pedro sentiu-se o cara, o apóstolo dos apóstolos. 10 minutos depois, ou 15 minutos, um tempinho em seguida, Pedro rateou e deu conselhos carnais, simplesmente dando um contraponto errado para Jesus, e Jesus repreendeu Pedro e falou: arreda, Satanás, porque não entendes das coisas de Deus, mas entendes das coisas dos homens. Espera aí. O mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo, logo em seguida foi usado pelo demônio? Ué, e agora? Na verdade, ele foi sim. O demônio mandou pensamentos para Pedro e que nós sabemos que ele errou e que ele foi usado, sim. Aí é um cuidado, é uma cautela. Eu preciso disto. Eu tenho que desenvolver as minhas características pessoais. Eu estou iniciando um processo de defesa. Assim, muitos demônios, quando eles nos atacam, e acreditem, me atacaram, não sei, eu perdi a conta. Tanto que eu tenho até um apelido, na época do Homem de 6 milhões de dólares, era uma série antiga, que eu cheguei a ganhar um apelido de tantas as vezes que eu já parei no hospital. Porque era incrível, era uma atrás da outra. Até que eu comecei a me defender mais. Eu não me defendi colocando na prática uma couraça ou um capacete, não. Eu comecei a desenvolver pelo poder do Espírito Santo em oração, as características mais fortes que nos dão a vitória contra qualquer demônio. Por exemplo, humilhar-se, perdoar. Quem aprendeu a perdoar desenvolveu muita coisa.
Quem aprendeu a perdoar, a se humilhar, resignação, resiliência, as qualidades que a psicologia define com termos técnicos, também na Bíblia são definidas como parte da armadura. Aí a pessoa adquire uma capacidade de enfrentar situações mais adversas e os demônios iam surgindo. E como eu estava numa situação, uma casa de emergência, que era uma casa de recuperação, eu me vi obrigado a correr atrás, sim, a procurar muito a dependência de Deus para ficar imune aos ataques dos demônios. Nós, é que nem um pastor que eu não posso dar o nome, mas eu posso contar a história. O cara pregou, ele tinha uma palavra abençoada, observe bem. Ele tinha uma palavra abençoada, mas era vaidoso. Então, quando terminou o culto, aquele fulano das contas não foi cumprimentado e ficou todo ressentido, ficou todo magoado. Aí eu tinha intimidade com ele, eu falei, cara, pelo amor de Deus, vamos orar. Você tem que repensar seus conceitos. Você está chateado por causa disso? Que aquele rapaz passou e não te cumprimentou? Mas o que que ele tem contra mim? De repente ele estava com pressa, cara. Um pastor pregador que deu uma palavra abençoada ficou todo ressentido porque aquela pessoa não cumprimentou. Olha, dá licença, vamos amadurecer ou vamos entender as nossas feridas. O quanto eu estou com a minha autoestima caída. O quanto eu estou com algumas fagulhas e feridas internas que precisam ser sondadas. Eu sou alvo certo para demônios. O demônio não vai me possuir, mas o demônio lança palavras amargas de longe. Quem lê com calma Salmo 64, versículo 3, vai entender o inimigo de lugares ocultos, tá? Lançam palavras amargas como flechas. Aí eu descobri, experiência, irmãos, eu falando baixinho com uma pessoa, e a uma distância de mais de 50 metros, um cara que estava possesso me respondeu. Era impossível ele ter respondido. Mas isso eu comecei a entender. Eles entendem, eles ouvem muito bem o que nós falamos. E eles mandam palavras de longe, não tem que estar do ladinho, não. Às vezes está, às vezes não. Mas o que eu aprendi é que eles mandam palavras, mas ele não vai entrar em mim, porque eu sou de Deus. Não, vai entrar em você sim. Senão tu vai conversar com Pedro lá no céu e pergunta como é que ele vacilou e aquelas palavras entraram na cabeça dele. Porque Pedro também era veementemente um bom apóstolo, mas teve seus erros. Eu aprendi com os erros. E a verdade é que eu descobri algo simples na minha vida. O demônio sabe atacar e ataca de longe. O inimigo de lugares ocultos lançam palavras amargas como flechas. Da mesma forma que eles de longe ouvem, de longe eles atacam. E dispersam a nossa mente. Eu estava num culto, isso foi lá atrás. Só que eu me lembro desses fatos como didáticos. Foram aulas que eu quero dividir. E eu tava, o culto estava indo bem, tá, mas, cara, começou a pregação, lá vem o sono. O sono era terrível. Eu acordava, balançava, eu queria prestar atenção na palavra, mas o sono me vencia. Eu não tinha paz. Aí eu comecei a me questionar, fui brigar com Deus, orei, orei, orei. Dormi orando. Aí apareceu eu, literalmente vestido. Agora eu vou entrar num sonho. Não sei quem acredita, mas eu acreditei. Aí eu apareci no culto e lá estava eu no louvor, conversando. De repente, quando o cara começou a pregar, apareceu uma espécie de sonho, é sonho, né? Apareceu um colchão do meu lado e eu como que encostando no colchão e já dormindo. Aí eu fui dormindo. Eu acordei com aquilo e me veio na memória. Espírito de sono. É mole. Eu não sabia que isso existia, não. Aí eu fui descobrir que tem demônios que trabalham gerando sono na hora da palavra, principalmente quando a palavra é abençoada. Desperta o sono. Aí o que que eu fiz? Descobri que isso é uma coisa demoníaca que eu achava que era um problema meu, orgânico. Aí eu me danei a orar, irmãos. Comecei a orar e clamar, Senhor, me liberta de sono, que eu discordo dele. Isso não é natural, isso é espiritual. Eu comecei a repreender, repreender, repreender. Acabou.
Isso acabou. Depois de algumas vezes, quase teve recaída, mas eu não aceitava. Depois eu tive vitória plena. Qual é a aula? Existe sim essa briga espiritual. Eu começava a ficar ligado em tudo isso. E as pessoas começaram a interagir, eu comecei a ser mais prudente, desenvolver mais tempo com Deus. Eu tinha que desenvolver isso. E também, quando os outros, pouco avisados, se expõem muito, natural. Não, não, eu sou um crente e não ficou possesso. Mas o que ele fez de lambança, ou ela, tanto faz. O que ela fez de lambança, de erro, porque está com a mente solta, não está ligado em súplica e coligado a Deus. Temperamento é uma coisa, extremos é outra coisa. Aí a pessoa tem que repensar um pouco. Onde sou eu, o erro é meu, e aonde eu estou vendo que isso é uma batalha espiritual que eu estou vivendo dentro da igreja, quando as pessoas começam a agir de uma maneira meio carnal, às vezes nem está naquilo, mas se envolve no tumulto. Infelizmente é isso. Essa é uma batalha espiritual rotineira. Eu preciso repensar meus conceitos. Aí eu comecei a entender que eu estava lidando com pessoas pesadas. E conforme eu me humilhava diante de Deus e declarava que não era suficiente para resolver nada, que eu preciso aprender a depender de Deus. E vamos parar com essa conversa de que eu tenho muita experiência, porque eu também tenho na minha área. Mas a experiência nunca resolveu nada. O que resolve é a dependência. Uma coisa é a experiência sobre Deus, a outra é a dependência de Deus. Eu preciso manter-me dependente de Deus. Então, naquele dia, você já conhece o culto de cois salteado, já sabe como pregar, já sabe como se posicionar, mas se Deus quiser algo novo naquele momento, a palavra não é a que você preparou. Você tem que estar apto a perceber que o Espírito está te falando. E isso só acontece quando nós temos comunhão com Ele. E eu preciso desenvolver a minha dependência de Deus e não contar somente, ou principalmente com a minha experiência, porque isso envaidece a pessoa, mas também cega a pessoa, porque ela acha que pode, porque já conhece. Mas Deus quer algo novo para fazer e a pessoa não se submete a Deus, faz aquilo que acha e acabou. Começou a ficar arrogante. E eu falo por mim que muitas vezes o Senhor me fez passar vergonhas e dentro das minhas vergonhas eu comecei a entender, caramba, não era isso, mas eu jurava que ia dar certo e não deu. Eu aprendi com os meus erros. A batalha espiritual nos leva para nos afastar da comunhão com Deus. Isso é claro. Não é saudável você ser autossuficiente, não. Você tem que ser suficiente no alto Deus, com o Senhor. Eu pedi ao Pai, gera em mim mais dependência. E conforme eu desenvolver a capacidade de resistir à palavra que eu coloquei em dois textos, mas o destaque não é atacar, sair pesando. Porque teve uma vez que eu fui no evento e o evento realmente estava carregado. E ali eu não sei quantos eu vi. Eu pensei, senhor, já pensou? A gente começar a expulsar tudo quanto a gente possessa aqui? Estava muita gente alcoolizada, foi um trabalho de impacto, e eu também achei que não foi muito saudável, porque eles procuraram aquilo, eles foram atrás daquilo. A gente vai lá no meio do tumulto para falar do evangelho. Tudo bem, é uma opção. Só que eu tenho que saber como fazer, tem que ter estratégia. Porque se começar a expulsar demônio, tem muito demônio ali. Os demônios estão porque as pessoas chamaram, o demônio foi, seduziu, ela gostou, ela não tem o Espírito Santo, e o resto a gente já sabe o que acontece. Só que o demônio quer nos impedir de agir. Ele não pode te possuir, mas pode te oprimir, pode te desviar, pode nos colocar em caminhos de engano. Isso o demônio pode fazer, e faz. Aí eu comecei a aprender o seguinte: me livrar desses enganos, eu preciso cada vez mais. Antigamente, eu lembrar, lembrei disso agora. Não, vamos fazer uma viagem, Deus vai nos guardar, amém, está resolvido, que Deus é com a gente, nós é nós, vamos nessa. Conforme eu fui amadurecendo, vamos fazer uma oração antes.
Um pouco mais maduro, vamos fazer uma oração antes e vamos fazer uma oração quando chegamos no destino. Hoje em dia eu oro antes, oro durante e agradeço quando eu chego no destino. Eu vou me tornando mais dependente. Mais dependente. Ficou mais medroso? Fiquei mais medroso mesmo. Eu quero ter medo do mundo, mas quero ter a glória de Deus. Porque em Deus eu não preciso viver no medo. Eu preciso saber que se eu vacilar, o demônio pode sim me atrapalhar a vida. E ele faz isso. Eu preciso do revestimento. Como vocês acham que uma pessoa consegue o revestimento pelo Espírito Santo? Exatamente como ele colocou em Efésios, orando constantemente. E melhor exemplo não foram nem os apóstolos. O maior exemplo de todos foi o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Ele passava só a noite toda orando. Eu achava isso um absurdo, até que eu conheci uma pessoa na minha família que tinha essa mania esquisita. O cara, todo dia, 11 horas da noite, ele ia dormir e começava a orar. E orava até às 6 horas da manhã, tomava um banho, ia para os seus afazeres. Todo dia na casa dele, ele já era aposentado, tinha culto à tarde e culto à noite. Mas vai dormir, né? Mas não dormia. Aí um dia eu perguntei para a esposa dele: Ô, vem cá, ele não dorme nunca? Não, ele só dorme depois do almoço. Ele dorme depois do almoço até umas 3 horas da tarde, depois ele não tem mais sono. Então a noite toda ele fica orando, a noite toda. Caramba! Eu confesso para vocês, eu achava, na minha santa ignorância, que eu encontraria muitas pessoas assim. Mas não é verdade, não é verdade. Eu encontrei, não encontrei, eu só encontrei uma, a Dona Margarida, que já está no Senhor. Pô, é muito difícil a pessoa ter uma rotina de 11 da noite às 6 da manhã orando direto sozinho no quarto. Esse cara era o meu avô. Ele foi plantador de igreja, mas ele tinha essa rotina. E eu não sabia disso, eu soube depois. Só que quando ele morreu, eu já pedi a Deus, eu quero isso para mim também. Ele simplesmente se despediu de todo mundo depois dos 80 e tantos anos. Não tinha, não usava nem óculos, nem tinha gripe, não tinha nada. O cara estava totalmente guardado. Ele só falou para a vovó como ele queria morrer. A vovó não gostou da conversa porque era uma conversa chata. E ele deu um sorriso e foi dormir, se arrumou, fez a barba. Ela ficou irritada porque 11 horas não era hora de fazer a barba, mas ele fez. Aí se arrumou, foi deitar e não acordou. E o que mais irritou a vovó, segundo ela, é que ele além de morrer, morreu rindo. Aí você, ele morreu mais irritante que ainda morreu rindo. Ele está com um sorriso no rosto e Deus levou. Eu falei, vovó, esse não morreu, esse passou. É a morte do passarinho. Eu quero isso para mim. Aí a minha prima, muito astuta, falou assim: meu primo, não é desse jeito, não. Eu baixei a cabeça, né? Eu falei, como assim? Isso não é para qualquer um, não, isso é por mérito. Eu baixei a cabeça e falei, amém. Eu me calo porque é mesmo. Ele era diferenciado, mas eu não sabia que eu não, eram poucos que têm o nível desse homem de buscar Deus. Ele ia pregar na casa das pessoas, irmãos. E depois eu soube disso, porque a vovó depois conta tudo, né? Ele orava antes que entrasse na casa das pessoas que ele visitava e pedia, Senhor, se tiver algum inimigo, limpa a casa. Eu não quero me desgastar tirando pessoas, gente ruim daqui e demônios. O Senhor limpa a casa para eu pregar o evangelho. Aí ele entrava, aconteceu várias vezes, ele entrava, sentava, alguém na casa ficava possesso, caía no chão e ficava quietinho. Aí a pessoa voltava ao normal, aí ele pregava o evangelho. Isso não é para muitos, isso é para poucos. E ele tinha esse nível de, digamos assim, comunhão. Tal era a ligação dele com Deus. E eu respeito isso. Eu não tenho essa qualidade, mas aprendi a me defender um pouco. Mais tempo com Deus é oração. Eu não tenho mais o livro aqui, embora eu já tivesse 3 livros, e os 3 livros eu emprestei e nunca mais vi. Então eu vou deixar o nome, vocês quiserem, gravem. É Ocupado Demais para Deixar de Orar. Bill Hybels.
Ocupado demais para deixar de orar. Billhybels. Bill Hybels. O livro é muito bom. O livro é muito bom. Ocupado demais para deixar de orar. Eu li esse livro 2 vezes, li na terceira, depois acabei emprestando, comprei outro, que o cara não me devolveu, li de novo, mas o principal não é esse livro, o principal é Bíblia mesmo. É ter um gosto, uma rotina, uma comunhão. A palavra, de fato, alimenta. É muito bom esse livro, é muito melhor ainda a Bíblia. Eu tenho várias versões, recomendo isso para qualquer um e estimulo vocês a manterem comunhão. Com a santidade, você ganha imunidade. Vejam bem, eu não estou aqui colocando que santidade te dá salvação. Não é verdade. A salvação vem pelo mérito do Salvador, Cristo Jesus, na obra e ressurreição. Acabou, não estou discutindo isso. Mas a santidade te concede uma imunidade no mundo espiritual. E eu sei que isso é verdade. É pela santidade. O que é a santidade? Separação mesmo. Aqui em casa eu nem uso mais televisão, acabou. Quem quiser que use, vê um jornal, mas seleciona direitinho. Cuidado com o celular. Tem que passar um filtro mesmo, não tem minha conversa. O tempo está estranho, basta vocês lerem, olharem o que está acontecendo no mundo, a degeneração da criação das crianças, essas políticas sociogeográficas, essa guerra que está cada vez mais intensa. As coisas estão acontecendo, está muito claro, os sinais são claros. Eu não quero entrar no mérito da terceira, mas os sinais são claros. O tempo é curto, não falta muito tempo. Só um detalhe: alguém perguntou para mim, não, mas se eu sou de Jesus, eu estou salvo. Está. Quem tem o selo do Espírito Santo está salvo. Porém, o dia do arrebatamento, que a gente nunca sabe quando será, exatamente como será também não, mas quem não estiver em santidade, não vai subir, vai Isso, passar o filtro. isso, É uma pena. completamente. É outra briga que eu não vou entrar também. É uma briga particular para quem não está em santidade no arrebatamento. Por exemplo, uma pessoa que é um crente meio barro, meio tijolo, mas tem uma fé no Salvador, morreu por motivo qualquer, normal. Eu creio que ele está salvo porque ele está selado com o Espírito Santo. Eu creio. Mas quando ele passa para outro nível, que nós estamos nos aproximando do que está por acontecer, e o tempo está apertando, é santidade, para que nós possamos suportar o que está chegando. E outras ameaças aí. Quem quiser que bisbilhote mais, essa é uma área que, infelizmente, eu tive que adentrar. As drogas não aumentaram, elas se multiplicaram. É uma diversidade de drogas impressionante. Eu não consigo mais acompanhar o nível de drogas que está espalhado. E a juventude, infelizmente, é uma grande parte se perdendo, e nós somos a diferença. Eu aprendi uma coisa simples, irmãos. Eu conheci pessoas que foram resgatadas por Deus, foram salvas. Ah, porque pregaram. Sim, mas eles aceitaram a palavra do pregador e tinha alguém intercedendo por eles. Isso eu quero colocar é estatístico, e essa palavra é certa. 90% dos usuários de drogas que estão em comunidades terapêuticas já conheceram o Evangelho. É como se Jesus fosse na rua resgatá-los de novo. Outro detalhe: desses 90%, uma percentagem que tem familiares e pessoas que intercedem por eles, não estão pregando, só estão orando. É impressionante como eles facilitam o caminho da salvação. Porque quando eles ouvem a palavra, eles ouvem com outros ouvidos. As coisas estão claras. Eu tenho alguns colegas que trabalham nas cadeias, eu trabalhei nos presídios, nas cadeias, nos
combustíveis, mas eu aprendi uma coisa: não tem pior ou melhor lugar, é ruim, é tudo ruim. Acabou. Nós só temos que fazer a diferença, mas é na intercessão. E quando eu vou abordar um usuário de droga, eu abordo ele, eu falo com ele e saio de lá. Às vezes a possessão, infelizmente, a gente repreende, mas eu já durmo, eu já estou de boa, já estou bem. Mas é cobertura da oração. Pessoas que oram por aquela vida e eu que clamo a Deus para eu poder fazer a obra dele. Veja bem. Então, além de você pregar o evangelho, ainda tem que orar para aguentar os ataques demoníacos. Exatamente. É exatamente isso. Você, além de estar no evangelho, tem que brigar, se alinhar com Deus cada vez mais no alinhamento de comunhão, porque a sua oração, para mim, é o fundamento, é o mais importante, é o que nos sustenta. A partir dali vem a palavra, vem as tantas universidades, diversas obras que a gente conhece. Eu só quero deixar para vocês bem claro o seguinte: eu aprendi que não tem um campo missionário pior. Eu conheci alguns, mas eu aprendi algo para mim. Todos eles, todos eles, nós precisamos estar mais preparados. Se não começamos bem, vamos nos empolgando, depois vamos conhecendo os espinhos e aí vamos desanimando. Eu descobri que não interessa perceber o cheiro da rosa. É fundamental ter uma luva, porque na rosa, quando você pega no caule, tem espinho. Então você tem que conhecer os espinhos também. E se você não estiver preparado com uma luva, com uma bota, com uma roupa espiritualmente boa, você mesmo desiste do trabalho. É fundamental nisto a santidade. Bom, eu aprendi algo interessante que Deus prepara e permite que passemos em apertos, tá? Deus permite que a gente passe em apertos. E por quê? Porque a gente é aperfeiçoado nos apertos. Eu só quero colocar, eu tenho muitos exemplos, mas vou colocar só um. Eu estou enxugando, eu estou resumindo o tempo. Lá em Lucas capítulo 22, versículo 31, diz o seguinte. Lucas 22, 31. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você para que a tua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os teus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Pedro, você acha que está preparado pelo momento emocional que você está me falando. Mas, Pedro, você não aguenta a pressão, não. Você não amadureceu. Eu me imaginei na posição de Jesus, por favor, é apenas uma utopia minha. Poxa, se eu fosse Jesus, eu repreendia Satanás e não iria deixar Satanás tocar em ninguém. Mas Jesus não fez isso. Jesus permitiu que Satanás peneirasse eles. E ele falou para Pedro: quando você se converter. Ora, dá licença. Pedro abriu mão de ser pescador, abriu mão dos barcos, das redes, dos funcionários e foi seguir Jesus. Ué, não se converteu? Ainda não. Estava seguindo Jesus. Estava no processo. Mas tem coisas que nós fizemos que o demônio vem reivindicar. Só para lembrar e para deixar bem clara essa situação, eu fui para a igreja com 10 anos. Me batizei com 15. Mas com 17 anos eu fui dar uma voltinha no mundo. E eu me tornei um alcoólatra. Nesse alcoolismo eu conheci a Umbanda, Quimbanda, Querimbanda, Hare Krishna, Meninos de Deus. Depois conheci o Espiritismo, Allan Kardec. E só tentei o suicídio. A minha história de 8 anos foi mergulhada nas drogas até que eu me recuperei. Me tornei um alcoólatra. Mas eu jurava a minha vida por Cristo. Eu só não sabia o poder da sedução. Uma das maiores armas que o demônio tem é a sedução, é a opressão, mas a sedução é tremenda. Ela pega muita gente
E essa situação, eu vi que Deus permitiu que eu passasse um aperto, e eu passei. Eu vivenciei esse aperto. Porque aquilo me fez entender o seguinte: o aperto faz você mergulhar mais nas drogas, no mundo, ou faz você buscar Cristo com muita força. Aqui Pedro passou um cadinho, passou um aperto. E realmente Pedro negou Jesus. Mas Pedro se humilhou e continuou insistindo atrás de Cristo. Ele foi revitalizado? Foi. Mas o diabo pode nos oprimir? Pode. Porque a competência é sua de estar revestida em Cristo Jesus. É minha competência estar coberto com a unção do Altíssimo. E isso só é possível com comunhão. Ora, quando eu fui aprendendo isso logo, logo, eu fui me livrando de muitos laços. Foram poucos laços, não, foram muitos. É óbvio que a gente vai conhecendo gente graúda nisso aí. E essas pessoas também vão ajudando. Para mim, Satanás tem o direito de atacar quando nós estamos brincando no Evangelho, ou às vezes quando estamos vivendo o Evangelho, mas somos muito ativistas. Tem gente, eu falo por mim, eu cheguei a uma época que eu era muito ativista e pouco dependente da comunhão. Então, depois eu mudei esse relógio. Eu fui me tornando mais dependente de Cristo, tendo o meu ativismo, mas de maneira nenhuma eu abro mão da devocional, da comunhão, da manutenção com Deus. Aí as coisas começam a acontecer. Eu preciso depender de Deus. Não tem como fugir. Eu aprendi isso, estou dividindo com vocês. Depois, sim, depois tornou-se um pouco mais suave, mas é certinho. Meu horário de oração é meio particular. De manhã cedinho eu tenho que tirar aqueles horários para ler, leitura da palavra, oração. De quando em quando é um jejum. Eu só peço perdão, mas eu tomo café. O jejum eu tiro tudo. Só bebo água. Mas o meu tempo com Deus é o que me mantém hoje aqui. Não é porque eu já tenho muitos anos no Evangelho, por isso eu estou aqui. Não. Eu não me tornei cínico porque até hoje eu reconheço. Só estou aqui pela misericórdia e graça do Altíssimo. Amém, irmãos? Eu queria enxugar esse assunto e mostrar resumidamente que tudo está em resistir. Revestimento e resistir. Ninguém resiste se não tiver vida comum, em comum, tiver vida com Cristo Jesus. É oração mesmo. E não precisa ser um aviso notório, não precisa ser em evidência, é uma coisa particular. Senão, eu não desenvolvi em nada, eu acho que nem o dízimo do que o vovô conseguiu, mas eu tenho uma cobiça santa. Eu quero melhorar o meu tempo com Deus, eu quero ter mais tempo com Ele. É só essa minha cobiça. Eu quero melhorar. E é isso. Enquanto meu tempo for aqui, criar minha filha, seguir, e quando acabar meu tempo aqui, tchau, tchau, fui. Que eu estou garantindo a minha casa no céu. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu estou abrindo agora aqui para as dúvidas ou alguma pergunta, porque eu falei rapidinho e algumas coisas passei rápido demais. Alguém tem alguma dúvida, Sandro? Deixa eu deixar aberto isso. Ou Eu alguma. fiquei. Boa tarde, pastor. Eu fiquei curioso, que tipos de problema físico você teve após, né, você expulsar os demônios? E se, por acaso, nesses anos todos de ministério com dependentes químicos, qual foi a maior arma de Satanás contra a sua vida ou contra a vida da sua família? E como que você se defendeu? O tipo de problema que eu tive não foi um, foram vários. Eu simplesmente passava mal, ia para o médico não descobria o que era, às vezes eu tinha que ficar no hospital sem saber o que era. E depois, lógico, eu fazia a obra e depois passava mal. Isso aconteceu várias vezes. Aí vem vários problemas sem um definido. Mas eu tive vários problemas. Eu tive gastrite, eu tive problema de vesícula, eu tive câncer,
Eu, olha, eu tive, eu não sei nem o que eu não tive. Eu tive todo tipo de doença. Mas depois eu fui tendo e fui curando, fui sendo curado. E o demônio me atacou em várias coisas, principalmente em pânicos. Ele me atacava muito em depressão, em pânico, em desânimo. Eu tinha que lutar contra mim em Cristo para ter força e prosseguir a obra. Amém. Oi? Valdo, com a mão levantada? Pastor, é muito bom o que o senhor falou, né? Porque hoje em dia a gente fica preso, a gente vê as pessoas dando nome para demônio, vê as pessoas querendo fazer entrevista com demônio, de onde veio, para onde vai, quem é. Verdade. E você falou duas coisas super importantes, né? O revestir e o resistir, né? E realmente eu só posso resistir ao diabo, qualquer demônio, se eu tiver revestido, né? E essa revestida ela tem um preço, né? Que é a busca contínua, a intimidade com Deus, né? Então, eu só quero te agradecer pelo que você trouxe, esse alerta, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente fica mais preso em saber coisas sobre os demônios do que saber como se defender dos demônios, né? E você trouxe aí a receita, né? E é bíblica, né? Então é revestir e resistir. Obrigado pelo Amém. alerta. Excelente. Miriam? Boa tarde, pastor. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa tarde a todos os participantes. A gente lê o texto dos discípulos voltando da grande comissão, empolgados, e aí eles dizem que alguns demônios eles expulsaram e não saíram. E Jesus adverte a fé é pequena, mas também ele depois acrescenta, né, dizendo que algumas espécies são caças que só saem com jejum e oração. E eu sempre dei uma vasculhada assim para entender jejum e oração por parte de quem? Do oprimido, do demoniado? Porque nesses 58 anos de cristãs, né, entre minhas irmãs e equipe, turma que anda junto, trabalha junto para Jesus, a gente se depara com tantas situações e a gente já jejuou e orou por pessoas bem endemoniadas e que nós não tivemos o prazer de vê-las libertas. Então, eu subentendi que, neste caso, Jesus estava falando da pessoa que ela precisa orar e jejuar pela sua própria libertação. Essa foi a minha conclusão, não sei. Talvez eu precise ser ensinada. Estou te Então, perguntando. a gente vai levar essa pergunta para o céu, porque eu já ouvi várias pessoas respondendo isso que a irmã respondeu, e outras pessoas falando, não, tem que orar por si mesmo ou tem que orar pelo outro. Já ouvi dos dois lados. Até hoje não tive uma resposta final, mas não, isso aí. É... Não, há pastores chamados Cola para mesmo. mim olhar lá. Oi? Um microfone ligado, deixa eu desligar aqui. Pode falar. Tá, então, eu já vi várias pessoas respondendo como irmã e outras pessoas respondendo de outra forma. Mas, de qualquer maneira, eu guardei de uma coisa. Quando, digamos, a situação é dura, eu trato de fazer um jejum que me ajuda. E eu oro por mim, para Deus me dar autoridade. Isso eu faço. Então, eu já tomo isso para mim, mas é como eu pratico, tá? Sim, eu aprendi sobre o jejum e oração na porrada, porque uma vez eu tive um sonho que eu estava ajudando uma família e eu sonhava que depois de expulsar o demônio da família, eu ficava estirada no chão e não conseguia me levantar. Aí, na semana seguinte, uma família pediu para a gente fazer uma oração na casa e eu percebia claramente que a pessoa estava possessa. Aí eu falei para minha irmã disse assim: nós vamos na casa dela, mas nós vamos em jejum e oração. E se ela estava um mês, né, deitada, doente, porque a enfermidade era demoníaca, eu imaginei ela com 4 crianças, a casa deve estar muito suja, deve ter muita roupa para lavar. Eu não vou fazer jejum, não. Eu vou me alimentar bem e vou ajudar, né, na casa, na limpeza e depois expulsar esse demônio também. Nós chegamos lá, a casa estava toda limpa. As próprias crianças limparam a casa. As roupas estavam lavadas, estava tudo limpo e a pessoa estava na cama lá prostrada.
Então, quando eu expulsei o demônio falou muito na boca dela, a gente mandava calar a boca no nome de Jesus, ele dizia que era o trono dele. Ela foi liberta. Só que para eu sair do quarto, eu precisei de ajuda. As minhas pernas não me obedeciam, não tinha força na perna. Aí eu aprendi na porrada que a gente tem que se revestir mesmo. Isso faz mais de 30 anos, eu nunca mais esqueci a lição. Só tem um detalhe, deixa eu dar um retorno para a irmã, que o que você falou serve para alguns aqui. Algumas pessoas, como a irmã, têm sonhos antes. Guarda isso. Tem É. um sonho sobre o que isto é, o que vai acontecer. E o que quer dizer isso? Quer dizer que está existindo um trabalho interior do próprio Espírito Santo na pessoa. E o que significa isso? Que a pessoa deve orar sim e clamar e se preparar mais, que vai se. Eu cansei de sonhar que estava expulsando cachorro. Era cachorro, era cavalo, era boi, eram situações diversas. E depois eu me via diante de pessoas possessas. Aí a autoridade vem também desse preparo interior. O Espírito Santo visitou a irmã, deu a dica, mas a irmã não se preparou para ir lá. E daí vem essa canseira toda. Ela Aí paguei o preço alto, viu? mas aprendeu, né? Que bom. Aprendi, aprendi.